Então vamos lá, vamos nos preparar agora para as pegadinhas, vamos direto ao ponto, né? Primeiro, como eu falei, a ideia da pegadinha é induzir você ao erro. Não é testar os seus conhecimentos. Isso é que eu acho extremamente cruel nesse sentido. Então, como é que eles fazem isso? São várias as estratégias que eles utilizam para te induzir ao erro. E por que eu acho importante você saber isso? Porque muitas vezes você sabe tudo. Você conhece a matéria, você estudou ela de cima a baixo, você estudou cada pedaço da legislação, cada ponto da tua matéria específica, e aí chega uma prova como essa, porque você não está acostumado, você vai lá e acaba tendo um resultado ruim, não passando, porque você não percebeu as pegadinhas. Então, isso é tão importante quanto todo o resto. Então, vamos lá. A primeira pegadinha é a negativa. Como é que funciona a negativa? Né? Qual é o sinal vermelho para você saber que tem essas negativas? É quando na opção aparecem palavras como não, nunca, falso. E isso pode confundir o seu cérebro, porque muitas vezes a frase que está ali ela é verdadeira, ela faz sentido, e esse falso, esse nunca, acaba te confundindo. E a ideia é essa, é te confundir, mudando completamente o sentido da frase ou da questão de uma hora para outra. Conectores lógicos. Isso é o seguinte, a questão ela é formulada corretamente, mas aí tem um conector que dá um sentido completamente diferente. Por exemplo, um conector pode fazer a questão da adição, o e, por exemplo, coisas que não estão conectados, não estão exatamente conectados, ou dá uma sensação de opção. Na verdade, você tem as duas opções, né? A bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branco. A bandeira do Brasil é verde, amarela ou azul e branco. Acabou. E aí, isso acaba induzindo você ao erro, porque a resposta aparentemente está correta, só que esse conectivo ele dá um sentido completamente diferente. Claro, você acaba errando muitas vezes porque você está nervoso, não presta atenção. Então, é isso que eu quero que vocês entendam quando eu estou falando dessa questão das pegadinhas. Não basta você saber, você tem que estar preparado para esse tipo de questões até cruéis, eu diria, né? Outro, termos técnicos. Como assim termos técnicos? É porque muitas vezes eles usam umas palavras estranhas, palavras que vocês não ouviram ainda, e essa palavra tem um significado diferente daquele significado que está ali dentro. Né? É um significado abrangente, o que muda tudo, só que aí entra aquela questão, ou é um termo técnico fora de contexto. Só que é o que acontece, como você não conhece aquele termo técnico, a questão aparece fácil, parece correta, se aquele termo técnico não mudasse todo o sentido. E aí você acaba sendo induzido ao erro também. Né? Negativa. A frase está correta, mas aí tem uma frase não, nunca, falso, no meio de toda a frase correta. Às vezes até uma expressão grande e ele acaba te confundindo também. Claro, a negação ela muda completamente todo o sentido da questão. Né? Generalização. Essa é também uma técnica que eu considero bem cruel. Porque o que acontece? Qual é o sinal vermelho, né? Para você perceber que tem uma artimanha manipulatória aí. É quando você tem palavras como sempre, nunca, somente, todos, nenhum. Qual é o problema disso? Todas as regras costumam ter exceções, todos os estudos, todas as teorias costumam ter exceções. Então, quando você coloca sempre, nunca, você está considerando que aquela regra em si, aquela situação, não tem qualquer e nenhuma exceção. Ou então, você está considerando que aquele grupo, toda aquela teoria funciona exatamente daquele jeito. Então, por exemplo, se você vira e fala, sei lá, deixa eu pensar assim, um flamenguista sempre começa a briga. Eu estou usando um termo general, eu já errei. É claro que não são todos os flamenguistas. Tem flamenguistas que são agressivos ou não. Pode ser que a torcida
do Flamengo costuma ser agressivo ou não. Olha, gente, eu não tenho nada contra o Flamengo aqui, já começando, só estou usando isso aí como exemplo, que me vem à mente agora, tá bom? Né? Mas só para vocês entenderem que os termos que generalizam, na maioria das vezes, estão errados. Né? Todos, nenhum, nunca, somente. Então, normalmente, questões que começam com essas frases são as questões erradas. Só que aí qual é o problema? Todo o restante da questão está correta. E aí você se confunde e acaba marcando aquela questão por engano. A questão mais correta, essa também costuma pegar as pessoas de jeito. Como é que funciona isso? Então, ele faz a pergunta e todas as questões estão corretas. Todas. Só que a maioria delas está incompleta, falta alguma coisa, mas elas não estão erradas. E aí o que acontece? Isso te induz ao erro porque você fica confuso. Peraí, mas todas estão corretas. Como assim? E aí, qual é a saída? Você tem que escolher a mais correta de todas, a que está mais completa. Não precisa nem dizer que uma pessoa que está insegura, que não estudou tanto, nessa aí dança. Porque estão todas corretas, né? Respectivamente. Sinal vermelho quando a questão da prova tiver a palavra respectivamente. Porque a palavra respectivamente significa de acordo com a ordem. Então, se eu falo os números 3, 4, 3, 5, 2, 1, 4 compõem os números de 1 a 5. Está correto. Os números 1, 5, 3, 4, 2, respectivamente, compõem os números de 1 a 5, já está errado, porque respectivamente significa ordem. Então, você percebeu essa pegadinha? A questão não está errada, as questões não estão erradas. Mas se eu falo respectivamente, significa que a resposta vai ter uma ordem. Não são todos aqueles. E aí é que você pega. Então, se você começa a colocar, né? Os homens que voaram ao espaço são Neil Armstrong, Yuri Gagarin, né? Aí, beleza, tá correto. Agora, se os homens que pousaram, que foram ao espaço, são respectivamente Neil Armstrong, Yuri Gagarin, pronto, já tá errado, porque Yuri Gagarin foi o primeiro russo a ir para o espaço. Depois veio Neil Armstrong. Então, vocês perceberam a pegadinha do respectivamente? É meio maldoso isso, porque eles fazem essa questão não para avaliar o seu conhecimento, mas para te induzir ao erro. É por isso que vocês precisam estar ligados, bem ligados a isso. Prazos. No concurso que vocês vão fazer do COSEAC, vai ter muita questão do SUS, muitas questões das questões do Conselho de Psicologia, por exemplo, e muitas vezes ali vai ter recursos que vão ter prazos. E essa é uma forma deles usarem a pegadinha. O que acontece? Alguns desses prazos são atualizados, e às vezes são atualizados o tempo todo. Então, eles costumam colocar esses prazos atualizados na questão. Então, você está acostumado que o prazo para determinado recurso era 5 dias. Mas saiu uma lei esse ano que mudou de 5 para 7 dias. É essa questão que eles colocam. Então, fiquem atentos ao prazo. Essa ideia é para ver se o aluno está atualizado, né, em relação aos prazos. E, claro, a ideia aqui é excluir gente. Tá? E eu estou dando essa live exatamente para que o excluído ou a excluída não seja você. Inversão ou apresentação de conceitos similares. Sinal vermelho para as palavras que parecem significar a mesma coisa, mas não significam. Né? Como, por exemplo, né? Eu até coloquei aqui, né? Alguns conceitos previstos podem não estar incorretos, mesmo assim, eles não são aplicados da mesma forma. Então, às vezes, um conceito, uma ideia, está ali, né? Parece que pode ser usado ali, mas naquele contexto não é usado nunca. Então, fiquem atentos ao significado das palavras também. Né? Inclusive, outro sinal vermelho, o exceto. Tem exceto, gente, sinal vermelho. Por quê? Porque qual o objetivo do exceto? Pegar no pé do desatento. Então, ele vira e fala, né? Todas as opções estão corretas, exceto
O que acontece? Normalmente, a pessoa que vai rápida, ela não lê, o cérebro dela não lê o exceto. E aí ela marca as opções, a opção que ela acha que está mais correta. E aí ela vai errada. Então, essa é a ideia. Né? Inclusive, ó, essa aqui também é outra que quer fazer o candidato ser induzido ao erro por falta de atenção. Marque a incorreta. E aí o que acontece? Normalmente, quando você está olhando as questões e você fica viciado em procurar as questões corretas, até por conta dos estudos e tudo mais, muitas vezes o teu cérebro passa batido o marque a incorreta. Muita gente erra esse tipo de questão. Né? Tanto o marque a incorreta quanto o irmão dela, que é o exceto. Tá? Então, mais um sinal vermelho de que ali tem pegadinha. Palavras parecidas. Então, palavras que parecem significar a mesma coisa e não significam, né? Até comentei, sei lá, como infligir e infringir, ratificar e retificar, concerto com C, concerto com S. Então, eles parecem significar a mesma coisa, mas significam coisas muito diferentes, às vezes completamente diferentes. E eles colocam essas palavras, muitas vezes, também para te confundir. Tá? Errar pelo cansaço. Essa também é uma técnica muito cruel. É o que acontece. Muitas vezes a questão é longa, cansativa. Eu já fiz um concurso público em que uma página inteira, uma questão, era uma página inteira. Então, além do enunciado ser gigante, as questões eram também igualmente enormes. E qual é o problema disso? O problema disso é que o que muda de uma questão para outra é um detalhe, é uma expressão diferente, é uma coisa ali que tudo está certo. Todas as 500 páginas da questão A estão corretas. Só uma palavra ali que está errada e acaba tornando tudo aquilo ali errado. Só que o fato de você ficar lendo aquilo é cansativo. E, claro, a ideia aí é pegar o desatento. Como eu falei, não basta só você saber a matéria, você tem que saber fazer prova também. A forma. Esse é outro tipo de questão pegadinha. Né? Então, sinal vermelho para aquelas pegadinhas que tem. Todas estão corretas. Somente a 1, a 2 estão incorretas. Somente a 3 ou a 4 estão incorretas. Somente a 1 e 3 estão incorretas. Primeiro porque esse tipo de questão, ele obriga você a ficar olhando as questões o tempo todo. E muitas pessoas acabam se confundindo. A 1 com a 2, a 2 com a 3, a 3 com a 4, e acabam, mesmo sabendo a matéria, marcando a matéria errada. Então, esse é o objetivo dessa matéria pegadinha. Tá? Agora, vou ensinar para vocês como é que vocês fazem para não cair nessas pegadinhas. Vou dar agora as dicas para vocês usarem, né, como antídoto para essas pegadinhas. Né? Vocês fugirem, literalmente, né, da reprovação. Né? Primeiro, marque as palavras-chave de cada questão. Identifica quais são as palavras-chave. Toda questão tem as palavras-chave. O que ele está procurando? Ele quer a correta ou a incorreta? O que exatamente aonde ele quer chegar? Essas palavras-chave ajudam a definir a questão inteira. Se você souber marcar bem as palavras-chave, você não vai precisar reler toda a questão muitas vezes. Você relê a questão uma segunda vez, depois basta você olhar as palavras-chave que definem a questão. Isso não só vai te facilitar, como vai te direcionar para a resposta correta. Coerência interna. Você dá uma olhada e sempre verifica as coerências internas e a lógica dentro das questões. Muitas questões têm coerência, porque o enunciado diz sempre, e aí a resposta diz nunca, nem sempre. Então, nesse caso aí, você tem inconsistências, nesse caso. E aí você precisa estar atento a essas contradições. Tá? Conhecimento prévio. Confia no seu conhecimento, né? Confia no seu estudo. Então, a questão está indo contra tudo que você estudou, tudo que você entendeu, desconfia. Confia em você. É que muitas vezes a pessoa não confia em si mesma. Até enunciado, a questão toda, porque às vezes a gente fala isso, mas o pessoal da banca erra toda hora. Vários concursos públicos, você tem questões anuladas porque o enunciado foi mal formulado. Então, confia mais em você, ainda mais se você estudou bastante. Contextualização. Né?
considera o contexto da disciplina. Né? Algumas questões podem estar não levando em conta o contexto. Por exemplo, você está fazendo uma questão de SUS. O SUS tem vários contextos, a questão do Brasil, a questão da nossa Constituição, uma série de coisas. Muitas vezes eles podem formular uma questão que não considera todo esse contexto. Então, analisa todo o contexto que você está fazendo. É uma prova sobre psicologia, é uma prova específica. Analisa o contexto dos autores que você leu. Se aquele autor pensa de uma forma, vá atrás da ideia daquele autor. Né? Desconfia de respostas extremas. Evita respostas muito extremas, que dão a entender que todo mundo, nunca, sempre, aquelas respostas que são muito taxativas. Desconfia. Como eu falei, dificilmente uma regra não tem exceção. Raramente uma regra não tem exceção, raramente uma teoria é soberana. Na verdade, a maioria delas não são. Então, desconfia quando você vê questões assim. Se atente aos detalhes. Como eu falei ali, um conectivo, o E muda completamente para o OU. Né? Lembra que eu falei? São estados do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas. São estados do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo ou Minas. Olha só, mudou completamente o contexto. Então, se atenta a cada detalhe, conectivos, a frase, a palavra, o sinônimo. Cuidado com a ordem das alternativas. Às vezes a gente se confunde porque o fato de estar naquela ordem, a gente acha que aquela é a ordem correta. E muitas vezes isso é feito para nos confundir. Como eu falei, o concurso público ele não é feito para fazer você passar, ele é feito para você reprovar. Ele é feito para tirar essas pessoas que não estão muito atentas. Fique atento. Atenção às palavras modificadas. Roberta, muito obrigado. Inclusive, se você quiser fazer algumas perguntas, tá? Fique à vontade. Observe as palavras como apenas, exclusivamente, principalmente. Normalmente, essas palavras significam fria. Essa questão é fria, tá? Porque o que acontece? Esse tipo de palavra limita a questão. Então, fica atento, tá? Desconfie de questões ou alternativas muito complexas. Sabe aquela alternativa, aquela coisa assim, tem a opção A, ela é tão esquisita, ela é tão estranha que tu lê 10 vezes e não entende? Provavelmente essa questão é errada. Provavelmente essa questão está lá para pegar um encalço. O cara que não estudou direito, o cara que tem dúvida naquilo. Porque aquela questão é tão louca, sabe aquela coisa? Né? O quadrado da hipotenusa do cateto do Pitágoras é diferente da soma dos catetos igual o retângulo quadrático da hipotenusa. Enfim, essa é o tipo de questão extremamente complexa que não está dizendo nada. Desconfiem delas. Tá? Até porque está tirando ali a clareza. Né? Inclusive, muitas vezes... E outra coisa, ele sabe, o pessoal da banca sabe que você está confuso, que você está nervoso. Então, muitas vezes, eles botam também de lambuja a resposta correta ali. E aí você fica na dúvida, não é possível? A resposta correta é tão fácil, essa que está tão complexa, essa que deve ser a correta. Porque essa aqui, caramba, ele está falando direto que foi Freud. Quem disse isso? Vários autores suecos, né, que estavam no Conselho da Dinamarca, não sei o quê, e outro lá, Sigmund Freud. Aí você, não é possível que ele botou só isso. Não, de repente, tem alguma coisa a ver com esse encontro aqui na Dinamarca, que eu nunca nem ouvi falar. Entendeu? Então, fiquem atentos. Tá, peraí, rapidinho. Quase pulei. Revisão cautelosa. Não tenham pressa, controlem o seu tempo, façam uma revisão cautelosa de todas as questões. Exatamente, e é por isso que eu falo, se você marcar todas as palavras-chave que tiverem ali na tua questão, isso vai te ajudar na hora que você estiver fazendo aquela revisão da prova. Então, faça uma revisão, depois que você estiver fazendo, fez a prova toda, não tenha pressa. Por que você tem que ter pressa para entregar logo a tua prova? Acabou a prova, faz essa revisão, dá uma olhada em todas as palavras-chave. Inclusive, eu recomendo marcar aquelas palavras tipo
exceto, aquelas palavras somente, nunca, todas essas palavrinhas-chave, marca, né? E mais, né? Outras questões, né? Resolva provas anteriores. Por isso que é muito importante você estar fazendo provas de outros concursos públicos, principalmente da banca em questão. Porque você começa a ficar carimbado, você começa a ficar esperto e malandro em relação a todas essas pegadinhas que eles fazem, né, por crueldade. Então, vamos vencer a crueldade desse povo. Sabe? Então, façam bastante provas. Isso é muito bom. Estuda, faz prova. Estuda, faz prova. Exatamente para você se acostumar a não cair em pegadinha. Tá? Na hora da prova, fica calmo. Mantenha a calma. Eu vou ensinar aqui uma técnica que pode fazer você sair de uma crise de ansiedade, inclusive, que é uma técnica muito simples, que você pode fazer durante a prova, sem ninguém perceber. Que é o seguinte: inspira o ar pelo nariz, enchendo bem o pulmão, e solta o ar devagarzinho pela boca, do jeito mais confortável que você puder. De novo, inspira o ar pelo nariz, enchendo bem o pulmão, e solta o ar pela boca, do jeito bem tranquilo. Faz esse tipo de respiração até você ficar mais tranquilo e calmo. Isso se chama respiração diafragmática. E essa respiração simples tem o poder de equilibrar o corpo, diminuir os batimentos cardíacos, então vale a pena. Roberta perguntando, né? Na revisão, a questão que estiver dúvida, vale a pena trocar a resposta? O que acontece? Já ouvi gente falando o seguinte, que normalmente a primeira opção que você escolhe é a correta, porque o cérebro vai na correta. E se você ficar revisando várias vezes, pode estar errando ou não. Então, o que eu quero que vocês entendam, né, é que o concurso público é uma coisa muito importante. Cada questão, cada ponto é importantíssimo. Então, e você não pode se dar o luxo de perder desse jeito. Então, você acha que é aquilo ali, tenta se basear. Eu acho que é importante você fazer revisão. Tá? Se você ficou na dúvida ou não, dá uma olhada e tenta procurar, tá, Roberta? Uma dica que eu dou para você, tenta procurar esses pontos que eu estou falando, essas palavras-chave dentro do texto. E aí, de repente, é o seguinte, não tem palavra-chave nenhuma de pegadinha, das pegadinhas que eu ensinei, inclusive essa live vai ficar gravada, você pode ouvir de novo, tá, Roberta? Se você não pegou todas as palavras-chave. Aí tá, de repente deixa, tá se sentindo seguro ali. Agora, tem palavra de pegadinha? Dá uma revisão. A revisão, no final das contas, eu acho que a revisão ajuda mais do que atrapalha. Tá? A revisão pode fazer olhar coisas que você não viu antes. E faça a revisão do jeito que eu estou sugerindo. Tá bom? Vamos lá. Leia atentamente o enunciado, quantas vezes for necessário. Leia o enunciado. Ou uma outra dica sobre o enunciado. Muitas vezes, isso é uma dica, uma estratégia também, que eles colocam para te confundir. Às vezes eles fazem o enunciado enorme, gigante. E a questão, você nem precisava ler o enunciado para fazer. Então, qual é a minha dica que eu faço? Quando você vê um enunciado muito grande, seja qual for a matéria, tenta responder a questão sem ler o enunciado. Porque, vamos lá, tem uma história grandona lá. Porque em 1920, sei lá, 1910, Freud, andando por Viena, encontrou uma moeda. Aquela é uma história gigante. E aí está lá a questão de Freud, por exemplo. Né? Quando Freud criou o id, ego, superego, ele... Aí está lá várias questões. Ou seja, é o tipo de questão que você nem precisava ler a porcaria do texto. O texto está ali só para complicar. Mas não estou dizendo para você não ler o enunciado. Qual é a minha sugestão? Você vai lá, dá uma olhada nas questões. Quando o enunciado foi gigante, meia página, sei lá. Você lê as questões e tenta resolver. Aí você marca do ladinho ali qual questão você acha. Depois que você fez isso, aí você vai lá e lê o enunciado para verificar se realmente aquela é a questão ou não. Isso é uma outra dica que eu dou. Gente, isso às vezes, até em matéria de português tem isso, tá? O enunciado é gigante, e aí a questão lá é marque o advérbio. Qual dessas palavras é um advérbio? Quer dizer, você não precisa nem ler, ter lido nada. Isso vale para outras questões. Mas não estou dizendo para você ignorar, porque às vezes sim, às vezes o enunciado tem tudo a ver com a questão. Às vezes o enunciado até entrega a questão. Mas o que você vai fazer? Marca, depois lê. Aí você evita que o enunciado te confunda, se o enunciado tiver sido feito para te confundir. E se o enunciado tiver feito para te ajudar, você vai poder rever e escolher novamente. Tá bom?
Destacar e sempre sublinhar palavras como exceto, incorreta, somente, entendeu? Exatamente para que você não caia, não caia no erro. Porque, por exemplo, vamos lá, você fez a prova. Aí você marcou o exceto. Mas mesmo assim você se confundiu. Na revisão, quando você chegar ali, você marcou com uma caneta embaixo ali o exceto. Inclusive, se você quiser, uma dica que eu dou também, leva junto uma caneta vermelha. Não para você marcar o cartão resposta. Pelo amor de Deus, não. Mas para você sublinhar essas questões na prova, para ficar bem nítido para você. Na hora você responde, claro, em caneta azul ou preta, né, conforme a banca está dizendo. Mas essa caneta vermelha é para você sublinhar essas palavras que estão no sinal vermelho, né? E por fim, mas não menos importante, né? Aprenda o conteúdo, estude bastante. Claro, quanto mais você estudar, mais segurança você vai ter para poder estar fazendo, para poder estar avaliando todas essas questões, tá bom? Então, gente, essa era a live que eu tinha para hoje. A ideia aqui, como eu falei, não é só você estudar, não é simplesmente estudar para concurso público, não só te prepara. Fazer a prova várias vezes vai te ajudar muito, vai te preparar. Então, eu recomendo que você faça muitas vezes a prova exatamente para não cair nesses erros. E eu recomendo ainda mais. Antes de fazer a prova, tipo assim, quando você estiver assim, um dia antes de fazer a prova, essa live aqui deu meia hora. Assiste essa live de novo. Só para você lembrar dessas questões que são pegadinhas, tá bom? E, ó, tô terminando, mas alguém quer fazer alguma pergunta antes de terminar a live? Fica à vontade, se alguém quiser fazer uma pergunta. Se não, gente, muito obrigado por vocês me escutarem até aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Como eu disse, eu sou o Arthur Gomes, eu sou o coordenador do concurso público para preparatório para Maricá de psicólogos, né? Eu sou psicólogo e qualquer coisa estou à disposição. Vocês podem mandar um WhatsApp para mim, eu estou à disposição a qualquer momento, tá bom? Gente, um grande abraço, um ótimo final de semana e bons estudos para vocês nesse final de semana, tá bom? Um abraço, gente, até mais.